Olá, eu sou a Bárbara e eu vim apresentar o projeto Determinação de Canabinoides em Amostras Oleosas de Cannabis por introdução direta em sistema CLY-UV-FLD. Com a crescente aceitação dos benefícios da cannabis, o século XXI viu a flexibilização da comercialização de medicamentos à base da planta, principalmente os óleos. No Brasil, no entanto, a produção nacional enfrenta desafios na quantificação dos canabinoides, os principais compostos terapêuticos. A cromatografia líquida de alta eficiência é a técnica mais adequada para avaliar os extratos, porém enfrenta dificuldades com amostras oleosas. Portanto, o desenvolvimento de microemulsões sem detergência é uma alternativa promissora para a injeção direta das amostras em CLY. Nosso objetivo foi desenvolver, otimizar e validar um método para analisar esses óleos, utilizando a MESD como ferramenta para preparar a amostra, permitindo uma injeção direta no sistema CLY com detecção de absorção molecular e fluorimétrica para o CBD, CBDA, THC, CBN e THCB. Nossos óleos foram fornecidos pela APEP. Preparo da amostra: o óleo é pesado em um balão volumétrico em balança analítica com água e mistura de solventes, avolumado com metanol, filtrado, transferido para um vial para injeção no equipamento. Para o desenvolvimento do método, foram feitas otimizações univariadas quanto à composição da fase móvel, o pH da fase móvel, a temperatura do forno da coluna e o comprimento de onda máximo para o UV e para a fluorescência. É possível observar agora na tela os resultados referentes às otimizações univariadas feitas à esquerda da composição da fase móvel, em que pode-se notar que um aumento do metanol na fase móvel ocasiona um menor tempo de retenção dos analitos. E à direita do pH da fase móvel, em que se encontra uma faixa robusta entre 0,1 e 0,20% de ácido fórmico na água. Assim como o efeito da temperatura, que o seu aumento aumenta a viscosidade da fase móvel, ocasionando um menor tempo de retenção. É possível ver os espectros de absorção molecular obtidos para cada um dos analitos, o CBD, CBDA, CBN, THCB e THC, onde foram estudados os comprimentos de onda de maior absorção, assim como o espectro de excitação e emissão para fluorescência para o CBD, CBDA, THCB e CBN, visto que o THC já foi reportado na literatura. Então, o método cromatográfico otimizado foi realizado em um equipamento sistema HPLC Ultimate 3000 da Thermo, tipo CLY-UV-FLD. A coluna utilizada foi uma Zorbax Eclipse Plus de C18. A temperatura da coluna ficou em 35 graus Celsius. A eluição foi no modo isocrático em 82% de metanol e 18% de água ultrapura com 0,15% de volume de ácido fórmico. O volume de injeção ficou em 20 microlitros e o detector de UV foi ajustado em 214 nanômetros. Bem, na tela tem os pares de comprimentos de onda otimizados da fluorescência para cada um dos analitos, assim como o cromatograma, tanto no detector de absorção molecular quanto no detector de fluorescência, com os respectivos tempos de retenção de cada analito. O método desenvolvido foi validado de acordo com esse guia do Inmetro, em que foram avaliadas as seguintes figuras de mérito: limites de detecção, limites de quantificação, curva de calibração e linearidade, repetibilidade e precisão intermediária e exatidão. Aqui nessa tabela a gente pode ver os dados obtidos para cada um dos analitos, como o limite de detecção, o limite de quantificação, as curvas de calibração, o coeficiente de determinação da reta, o R ao quadrado, e a repetibilidade através do coeficiente de variação entre as replicatas feitas em cada ponto da curva. A precisão intermediária foi feita através do teste ANOVA, com uma variação entre dias de análises, e a exatidão, que é calculada através da recuperação, apresentou uma recuperação entre 92,7% e 106,4% para todos os analitos. Aqui a gente pode ver exemplificado a curva analítica do THC, assim como seus cálculos de repetibilidade e precisão intermediária, e o teste ANOVA para comprovar a precisão intermediária do método. Além disso, com os óleos recebidos pela PEP, foi avaliada a aplicabilidade em amostras reais do nosso método desenvolvido e validado. Então aqui a gente pode observar os óleos que foram cedidos para a gente. À direita, os cromatogramas das análises dos óleos, a gente pode ver o pico referente ao CBD e ao THC, mostrando que o nosso método desenvolvido se mostra eficiente para análise de amostras reais. O nosso método apresentou boa linearidade, com R ao quadrado acima de 0,99 para todos os analitos, alta sensibilidade, com limite de detecção na ordem de nanograma por ml e uma recuperação satisfatória. O estudo propôs uma alternativa rápida, eficaz, econômica e verde para analisar o óleo medicinal de cannabis por CLY utilizando a MESD. Essas são as nossas referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção.